Será que existe uma fórmula secreta para prosperar e alcançar a riqueza? Bem, a verdade é que tanto a prosperidade quanto a riqueza podem ser conquistados acessando um certo nível de consciência. E hoje você terá acesso a uma fórmula de 6 passos que, se seguidos, vão te fazer acessar a consciência de riqueza e prosperidade que eu assumi. Foram os mesmos passos que me libertaram de um ciclo hipnótico que me manteve na pobreza por muitos anos. Inclusive, o passo número 6, que é o último passo, é o mais importante. Pois se você entender como que a riqueza e a pobreza são geradas, você terá em suas mãos uma das informações mais importantes da sua vida, que é entender sobre uma lei universal que te mantém sempre preso nos mesmos resultados. Eu não estou falando sobre a lei da atração, tá? Existe uma forma de mudar os seus resultados, usando essa lei universal ao seu favor. E se você quiser, poderá fazer o mesmo que eu fiz. Então, vem comigo. Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Misael Michel e hoje eu vou discutir com você sobre 6 passos infalíveis que vão te fazer acessar a tão desejada consciência de riqueza e prosperidade. Toda pessoa que conquistou a riqueza tomou posse dessa consciência. E mesmo que você esteja passando por limitações neste momento, esqueça isso por um momento e preste atenção no que será compartilhado. Eu sei que quando se fala sobre prosperar e criar riqueza, muitos acabam colocando como objeção a sua falta de instrução, ou a sua idade, assim como o lugar de onde veio. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo isso é irrelevante quando você verdadeiramente entende e aceita que tudo começa na sua atitude mental. Existe um termo compartilhado primeiramente por Napoleon Hill, que se chama ritmo hipnótico, e podemos chamar também de ciclo hipnótico. Este ciclo hipnótico faz você manifestar sempre mais do mesmo, como se fosse um vórtice de acontecimentos que resultam em sempre mais do mesmo. E sabe por quê? Bem, a resposta é muito simples. E antes de entrarmos na forma de 6 passos, eu realmente devo falar sobre isso com você. Pois este ritmo hipnótico mantém os seus pensamentos, conversas, sentimentos e ações sempre em uma mesma frequência. E o grande segredo para sair deste ciclo hipnótico que te mantém aprisionado nestes resultados que você tem manifestado é, primeira coisa, ter consciência sobre isso, né? Ter consciência sobre o que está acontecendo. Segundo, ter consciência de que você pode romper com esse ciclo hipnótico e que também pode entrar em um outro ciclo ou outro ritmo hipnótico que gira em torno do que você deseja manifestar. E terceira coisa, isso será perfeitamente possível aplicando a fórmula de 6 passos que eu vou compartilhar através dessa conversa. Quando você acordou pela manhã, você escovou os seus dentes usando a mesma mão de sempre, não é mesmo? Por exemplo, eu uso a mão direita e você fez os mesmos movimentos de sempre, não é? Assim também é o seu banho. Existe um padrão, um ritual de movimentos que formam o seu banho. O tempo que você fica lá dentro, a forma como você se ensaboa. Existe um momento certo em que você passa shampoo no seu cabelo. Da mesma forma que também existe um ritual ou um padrão em seus pensamentos, comportamentos, conversas, ambientes que você frequenta. Assim como as pessoas que você se relaciona. E este conjunto de coisas formam o que conhecemos como percepção, que nada mais é do que a forma como você enxerga o mundo à sua volta. O que você acredita ou não acredita, as oportunidades que você enxerga e, obviamente, o que você manifesta na sua vida. E eu estou fazendo essa introdução para te dizer que eu e você somos seres movidos por padrões comportamentais, tanto padrões internos, assim como padrões externos. E se você não mudar estes padrões internos e externos, você continuará manifestando pelo resto da sua vida o mesmo padrão de resultados que você está manifestando hoje. Por isso que pensar positivo apenas não é o suficiente. É importante, mas não é o suficiente.
para você verdadeiramente sair do ritmo hipnótico da pobreza e entrar no outro ritmo hipnótico que é da riqueza, é necessário que você crie padrões comportamentais diferentes. E é aqui que entra a fórmula de 6 passos para mudar a sua percepção de mundo. E assim, acessar a consciência necessária para manifestar prosperidade e riqueza. Então, pegue um caderno, pegue caneta, pois você vai precisar. Passo número 1. Deixe de ser uma pessoa alienada e comece a questionar. Quando eu falo sobre questionar, não é sobre ser aquela pessoa chata que fica criando argumentos e objeções para tudo. Mas é sobre deixar de ser uma pessoa alienada e que não pensa por si só. Não ser alienado não é sobre ser mesquinho, arrogante, egoísta e que não aceita conselho dos outros. Tem a ver com protagonismo consciente. Anote essa frase. Protagonismo consciente. Querendo ou não, você já é o protagonista da sua vida. Talvez você não esteja consciente sobre isso. E o meu objetivo é te incentivar a questionar o que dizem ser a única verdade. Não aceite o errado como certo. Questione, faça perguntas, pesquise. Ao fazer isso, você verá que muito do que hoje você considera como verdade nada mais é do que pensamentos coletivos advindos da bolha em que você vive. Se você entender a importância de questionar as verdades que formam a bolha em que você vive, você notará que você acredita em coisas que não fazem sentido. Aceitar isso foi tão libertador para mim que este único passo me fez ver coisas que antes eu não conseguia ver dentro da bolha em que eu vivia. E este único passo me fez desbloquear mais que o dobro de dinheiro que eu faturava antes de começar a pensar por mim mesmo. Em meu livro, eu dediquei um capítulo inteiro para discutir sobre este assunto. Inclusive, o nome deste capítulo é um apelo que eu faço para você neste momento. Qual que é? Questione a sua verdade e liberte-se. Questionar sobre o que as pessoas que fazem parte da bolha em que você vive dizem ser o melhor é o caminho para você deixar de ser um alienado e viver com propósito. Passo número 2. Driblar seus medos e paradigmas. Para isso, vamos definir o que é medo e o que são paradigmas para fazer mais sentido. Bem, a minha definição de medo é muito simples. Medo é a ignorância do desconhecido. Simples assim. O que são paradigmas? Paradigmas são um conjunto de crenças e hábitos que formam padrões a serem seguidos. Você sabia que toda vez que você deixa de fazer algo que pode te alavancar, e você já sabe disso, é porque existe algum medo ou paradigma trabalhando de forma consciente ou inconsciente para sabotar o seu crescimento? Você já notou isso? Toda vez que você decide fazer algo diferente, que vai contra o seu normal e que pode te alavancar, aparecem como se fossem objeções, desculpas, empecilhos que tentam te deixar onde você está. Há alguns anos eu morria de medo de falar em público. E não era por falar em público propriamente dito, mas sim de errar na frente das pessoas, ou sobre o que elas pensariam a meu respeito. Quando eu entendi que este medo era simplesmente ignorância da minha parte, vinda de uma crença limitante, de querer agradar os outros a todo custo, eu tive que enfrentar e driblar este medo. E como? Simplesmente fazendo e aceitando a minha verdadeira identidade. O verbo enfrentar me fez ver que este monstro que eu mesmo criei, ou que eu assumi, a partir do que terceiros me fizeram acreditar, não era um monstro tão horrível. Eu só precisava ter conhecimento para deixar de ser ignorante. É claro que isso é só um exemplo. Existem medos advindos de crenças variadas, de muitas crenças. E como estamos falando sobre prosperidade e riqueza, agora eu vou citar os principais medos que podem estar te prendendo no ciclo hipnótico da pobreza e falta. Então, pega um caderno e anote. Medo número 1 é o medo da pobreza. Bem, o medo da pobreza é um dos maiores bloqueadores do hábito de pensamento criativo. Você pensa tanto na pobreza que acaba travando o seu poder criativo para encontrar formas de criar riqueza.
O medo número 2 é o medo da morte e de ficar doente. Bem, este medo, ele causa desencorajamento, dúvidas e objeções sobre a sua capacidade de agir, fazendo com que mais uma vez a sua mente seja terra de ninguém, ou seja, uma pessoa alienada, que não pensa por si só. E deixa eu te falar uma coisa que me libertou. A única coisa certa na vida é que um dia, eu e você vamos partir. Porém, todos os outros dias, vamos estar vivos. Então, não deixe que este medo incomum, seja lá do que você tenha medo, te impeça de viver, tá certo? Medo número 3 seria o medo da crítica. Fala sério, quantas não foram as vezes que você deixou de agir por medo do que os outros poderiam dizer a seu respeito? As pessoas não se importam nem 5% com as coisas que você acha que elas se importam. Na maioria das vezes, essas paranoias paralisadoras é você quem cria. E a minha dica sincera para você é que você crie um compromisso com você mesmo de fazer o que você deseja fazer, é claro que dentro dos meios da razão, e dê um jeito de cumprir, sem se importar com o que os outros vão pensar. Aperte o botão do foda-se, joga o chapéu pro outro lado do muro e dê um jeito de buscar. Vou te dar um exemplo. Quando eu criei o meu canal no YouTube, há 6 anos, eu recebi muitas críticas. Várias pessoas tentaram me ofender, alguns até me julgavam dizendo para mim procurar um emprego de verdade. E por um bom tempo, eu dei crédito para toda essa galera cujo trabalho era cuidar mais da minha vida do que da vida delas. E sabe o que eu fiz? E que hoje eu instruo a minha equipe a fazer? É ligar novamente o botão do foda-se e apagar todos os comentários negativos e ofensivos, que o único intuito é apodrecer o ambiente ou tentar ofender alguém. Da mesma forma eu também fiz na minha vida pessoal. E acredite se você quiser, ao diminuir o ruído negativo dessas pessoas, eu pude me concentrar mais em mim mesmo, no meu propósito, no meu potencial, no que eu poderia fazer com o que eu tinha. Isso me ajudou a criar riquezas. E mais do que isso, me ajudou a viver o meu propósito. E eu espero de coração que você esteja preparado para ouvir isso. Toda vez que você deixa de fazer algo que pode alavancar a sua criação de riqueza ou no seu propósito, é porque algum destes medos estão alienando a sua mente e o seu agir. Preste atenção nisso. Estes medos, assim como qualquer coisa que motiva você a agir ou não agir, são originados dos paradigmas que você absorveu como verdade e que tem a ver com o passo número 1 que nós já discutimos. Uma vez que você trabalha na substituição destes paradigmas, que mais uma vez eu digo, é a junção de crenças e hábitos que formam padrões a serem seguidos, você começa a pensar diferente. Você é motivado por sentimentos que te fazem agir de forma diferente e isso te faz ter resultados diferentes. O passo número 3 que te fará entrar no ritmo hipnótico da riqueza é entender que o que chamamos de fracasso, a natureza entende como geração de sabedoria. Você nunca perde, ou você ganha ou aprende. É claro que, enquanto seres humanos, eu penso sim e te instruo a dar o seu melhor, fazer o melhor que você pode fazer, desapegado da perfeição, mas apegado ao capricho. Entenda que, mesmo você fazendo as coisas com capricho, com verdade, dando o seu melhor, nem sempre as coisas fluirão da forma como você espera. Mas isso não significa o fracasso propriamente dito, e sim aprendizado. É aquele velho papo tido como groselha, ou você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio, é você quem decide, meu amigo. Apenas aceite a verdade que, se você procurar oportunidades de crescimento no que a maioria julga como fracasso, você vai encontrar. O passo número 4 é sobre as suas influências externas. Lembra da bolha de influência que nós discutimos no primeiro passo? Pois é, o ambiente em que você se encontra, assim como as pessoas que cercam você, vão influenciar na forma como você pensa, assim como na sua percepção de mundo. Roqueiro anda com roqueiro, pagodeiro anda com pagodeiro, pessoas ricas vão se relacionar com outras pessoas que no mínimo pensam de forma rica, pessoas eruditas dificilmente vão andar com pessoas mal educadas. É claro que isso não é uma regra, porém em
mais de 90% dos casos, é isso que acontece, inclusive comigo. Ou você acha que eu fico alimentando conversa fiada com pessoas que ficam o dia todo falando sobre problemas ou reclamando da vida? Da mesma forma são os ambientes. Se eu entro num ambiente para tomar um café ou num restaurante e tem uma TV mostrando fofoca e notícia ruim, eu vazo na hora daquele lugar. E as chances de voltar neste lugar novamente são muito pequenas. E eu faço isso pois eu sei muito bem o que eu quero. E numa boa, de jeito nenhum, eu vou alimentar a minha mente com conteúdos que eu sei que vibram na frequência da pobreza e da competição. E se você aceita um conselho, preste atenção. Cuide os ambientes que você frequenta, assim como as pessoas que estão fazendo parte da sua vida. Você é a média das 5 pessoas com que você passa a maior parte do seu dia. Isso você já sabe, não é mesmo? E você também é influenciado pelo ambiente em que se encontra. Se existem pessoas no seu meio que estão indo na direção oposta da que você está caminhando, simplesmente se afaste um pouco dessas pessoas. Não com arrogância, é claro, mas com leveza. E faça isso até que você sinta que você é mais uma boa influência do que uma pessoa influenciada. E acredite, quando isso acontecer, naturalmente as pessoas que não estiverem na mesma frequência que você está, se afastarão. Mas as pessoas certas, que estão vibrando na mesma frequência que você está, começarão a surgir para fazer parte da sua vida. E o passo número 5 é dedicar pelo menos 20 minutos por dia para pensar e praticar a solitude, que é diferente da solidão. A solidão é um sentimento de desconexão, onde você se desconecta do restante da galera. É como se fosse um afastamento social, que muitas vezes pode gerar tristeza e infelicidade. E o que é solitude? Bem, a solitude é um sentimento de apreciação e contemplação de si mesmo. É apreciar a sua própria presença. E dentro disso, vem uma questão que, para muitos, ainda não faz sentido, que é colocar-se em primeiro lugar sempre e parar de querer agradar os outros. Eu sei que, à primeira vista, isso pode parecer ou soar um tanto egoísta, mas pense comigo. Se você não se colocar em primeiro lugar e começar a cuidar de si mesmo, da forma como você merece, como que você cuidará das pessoas que você ama? Não faz sentido, não é mesmo? Parar de querer agradar os outros não é ser mesquinho, arrogante ou egoísta. É apenas se livrar daquela ideia paralisadora que te mantém dependente da opinião dos outros. E uma vez que você começa a apreciar a sua própria presença e entende que você é mais que suficiente, você também entende que a sua opinião sobre si mesmo é mais importante que a opinião dos outros. E meu amigo, minha amiga, aceitar quem realmente você é e fazer aquilo que faz o seu coração cantar é libertador. Apenas haja com harmonia consigo mesmo e de acordo com o seu propósito definido. Só assim você não será mais uma vez aquela pessoa alienada no ritmo hipnótico da pobreza. O passo número 6 é pensar de forma inteligente sempre antes de agir. E preste atenção, pois este é um dos passos mais importantes que você verá hoje. Não se deixe ser influenciado por padrões que nunca te levaram positivamente a lugar algum. Me diz aí, já aconteceu contigo de fazer coisas que você sabe que não deveria fazer, ou deixar de fazer coisas que você sabe que deveria ser feito? Pois é, conforme já foi dito, nós somos seres de hábitos e somos conduzidos por padrões. Existem padrões comportamentais que criam riqueza e existem padrões de comportamento que geram pobreza. E por trás desses padrões comportamentais existe uma lei que se chama ritmo, que te mantém sempre em um ciclo hipnótico de acontecimentos. A lei do ritmo hipnótico não é boa e nem ruim. É como a lei da gravidade. Você pode usar essa lei ao seu favor ou contra você. Então analise as suas ações diárias. Você age por padrões pré-estabelecidos que conhecemos também como hábitos? Ou você cria ações inteligentes para executar no seu dia a dia que permite você fazer o que realmente é importante para criar riquezas? Entenda o seguinte,
A lei do ritmo hipnótico obedece os seus hábitos, ou seja, os padrões que fazem parte da sua vida, tanto padrões mentais, assim como padrões comportamentais. E dentro disso, os seus hábitos diários, como os seus pensamentos, os ambientes que você frequenta, seus sentimentos, conversas e ações, estão de acordo com os seus verdadeiros objetivos? Esses padrões, tanto mentais quanto comportamentais, estão te aproximando ou te afastando dos seus objetivos? Não existe meio termo, ou é sim ou é não. Inclusive, é uma ótima pergunta a se fazer todos os dias. O que eu vou fazer hoje? Vai me aproximar ou me afastar da minha criação de riqueza? Se for te afastar, faça o oposto positivo. Entendido? Esses padrões ou hábitos foram criados a partir de uma premissa, conhecida também como crenças. E eu não sei se você sabe, mas existem dois tipos de crenças que te movem para facilitar o entendimento, que seriam as crenças limitantes ou as crenças fortalecedoras. Toda crença que não motiva o seu agir de forma positiva está limitando os seus resultados. Por isso que uma das mais importantes atitudes de riqueza é justamente pensar de forma inteligente antes de você agir. Quando você não pensa de forma inteligente, você simplesmente está sendo manipulado mais uma vez pela lei do ritmo hipnótico, que vai trabalhar em cima dos paradigmas criados dentro da bolha em que você vive. Então deixa eu te perguntar, quais são os seus primeiros pensamentos da manhã? E aí, o que você assiste na internet durante o seu dia? Quais conteúdos, postagens ou livros você lê? Como que é a conversa de você para você mesmo, conhecido como self-talk? Você diz coisas boas ou ruins para você? O que você escuta durante o dia? Sobre o que você fala com seus parentes e amigos? Quais são as últimas coisas que você absorve antes de você dormir? Bem, tudo isso se resume em informação. Ou seja, que informa ações a serem seguidas. Nós somos seres programados para receber informações e manifestar resultados que estão nessa mesma frequência dessas informações que você absorve ao longo do seu dia. E para você começar a mudar essa frequência de informações que fazem parte da sua vida e que estão trazendo os resultados que você está tendo hoje, comece a vigiar seus pensamentos. Vigie suas conversas, suas ações, os conteúdos que você consome ao longo do seu dia, assim como os ambientes que você frequenta. E algo muito importante, comece a vigiar a sua conversa consigo mesmo. Como que é essa conversa? Você fala bem sobre você com você mesmo ou você fala mal a seu respeito? Vigie isso. Ao vigiar as informações que você consome ao longo do seu dia e passar a criar novos padrões positivos e fortalecedores dentro do aspecto da prosperidade e riqueza, você estará criando novos hábitos de riqueza, tanto internos quanto externos. E estes novos hábitos se tornarão ritmo. Só que dessa vez, você estará entrando no ritmo hipnótico consciente da riqueza. E uma vez que você assuma a atitude mental de prosperidade e riqueza diariamente, você estará também acessando a consciência de riqueza, criando assim novos hábitos que estarão em harmonia com essa nova atitude mental. E ao fazer isso, você verá que mudanças internas acontecerão. E essas mudanças internas vão influenciar nas suas mudanças externas, que podemos chamar também de resultados. Livre-se daquela ideia de que exista mágica para manifestar prosperidade e riqueza. O que existe é um processo a ser seguido. E este processo nunca falha. Nós é que desistimos. E se você seguir estes 6 passos, você verá que em poucos meses, grandes melhorias vão acontecer na sua atitude mental. E acredite, é disso que você precisa. Criando uma atitude mental de riqueza, você cria hábitos de riqueza. E criando hábitos internos e externos de riqueza, você terá ações mais focadas no propósito da criação de riqueza. Ficou claro? Então, vamos recapitular os 6 passos para fixar melhor o que foi dito. Passo número 1.
Deixe de ser uma pessoa alienada e comece a questionar. Passo número 2. Drible os seus medos e os seus paradigmas. E dentro das definições que trabalhamos hoje, onde o medo é a ignorância do desconhecido e os paradigmas são um conjunto de crenças e hábitos que formam padrões a serem seguidos, se você estiver com medo de fazer algo, você só vencerá este medo ao fazer, ao conhecer o que ainda é desconhecido. E para você driblar os seus paradigmas, você deve encontrar novos hábitos e novas crenças que você deseja adotar de agora em diante na sua vida. Ficou claro? Muito bem. E o passo número 3 que você deve adotar para entrar no ritmo hipnótico da riqueza é entender que o que chamamos de fracasso, a natureza entende como geração de sabedoria. Você nunca perde, ou você ganha ou aprende. O passo número 4 é sobre as suas influências externas. O ambiente em que você se encontra, assim como as pessoas que te cercam, vão influenciar na forma como você pensa, assim como na sua percepção de mundo. E conforme já foi dito, você é a média das 5 pessoas com quem você passa a maior parte do seu dia. E você também é influenciado pelo ambiente em que se encontra. O passo número 5 é dedicar pelo menos 20 minutos por dia para pensar e praticar a solitude, que é diferente da solidão. A solidão é um sentimento de desconexão, já a solitude é apreciar a sua própria presença, ou seja, a pessoa mais importante que existe. Não há como cuidar e dar o melhor às pessoas que você ama se você não cuidar de si mesmo. Por isso, coloque-se em primeiro lugar sempre. O passo número 6 é pensar de forma inteligente sempre antes de agir. Dessa forma, você estará consciente sobre os seus hábitos diários, inconscientes, que te fazem fazer coisas no automático e que muitas vezes está prejudicando a sua criação de riqueza. Você verá que, ao vigiar os seus pensamentos e ações, você poderá driblar a lei do ritmo hipnótico, criando assim novos hábitos que estão de acordo com a vida que você deseja viver. Vale frisar o seguinte: a lei do ritmo hipnótico não é boa e nem ruim. Ela simplesmente é e obedece os seus hábitos predominantes. E ela também cria eventos internos e externos para continuar validando e amplificando estes mesmos hábitos. Resumindo, crie novos hábitos de prosperidade e riqueza, pois só dessa forma você assumirá a tão desejada consciência de riqueza. Bem, esses foram os 6 passos para começar a prosperar e criar riqueza. Não existe mágica. Tudo começa na sua atividade mental. Eu espero de coração que este conteúdo tenha contribuído contigo e depois me conte aqui no campo dos comentários o que mais fez sentido nessa conversa. Eu te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Tchau, tchau.